Olá pessoal, agora nós vamos dar continuidade ao curso de instalações elétricas. Então, até o momento anterior nós vimos como se estimar a carga em um dado ambiente e em seguida como pegar aquele conjunto de cargas que foram estimadas, ou seja, aquilo que a gente estimou que o usuário vai consumir, vai precisar em um ambiente, sempre trabalhando com o que a norma define como mínimo. Como pegar aquilo, transformar um circuito elétrico, né, dividir em circuitos, ou dividir em número de disjuntores que estarão conectados àqueles itens. O passo seguinte é definir aonde cada item vai estar posicionado em uma residência e como ele vai ser conectado. Então, é a parte de projeto na planta propriamente dito. Então, para entender como é que é feita essa parte de projeto, entender a questão de simbologia, vamos começar olhando um pouco essa imagem. Observando essa imagem, nós podemos ver perfeitamente a disposição de elementos do sistema elétrico em, por exemplo, um quarto. Né? Nós vemos aqui interruptores, tomadas, um quadro de distribuição, um quadro terminal e eletrodutos. Né? São aqueles tubos pelos quais, a gente vendo aqui, nós passamos a fiação elétrica em uma residência. Tá? Normalmente está embutido ali na alvenaria. Então, depois da finalização do acabamento, a gente não vê. Normalmente, eles ficam escondidos. Então, o que é interessante observar aqui? Primeiro, que com essa representação, a gente tem uma noção exata de como o sistema é montado. Né? Nós sabemos exatamente onde estão os eletrodutos, onde estão os interruptores, tomadas, a lâmpada, etc. Tá? Uma coisa interessante de se observar aqui é que instalações elétricas, sistemas de instalação elétrica, sempre que você observar um ponto de utilização, por exemplo, uma lâmpada, uma tomada ou até mesmo um interruptor, vale pensar que ali atrás nós teremos uma caixa de passagem, uma caixa como uma dessas aqui. O que é essa caixa? É através dessa caixa de passagem que a gente consegue manipular a fiação de modo a desviar o percurso percorrido, ou seja, a gente consegue direcionar a fiação para onde ela deve chegar. Então, observando o sistema aqui, nós temos uma fiação saindo aqui do quadro de distribuição, percorrendo este caminho, e dentro dessa caixa de passagem, que está aqui atrás da lâmpada, nós conseguimos, por exemplo, direcionar alguns fios para o interruptor e alguns fios para, por exemplo, essa tomada aqui. Observe que sem a caixa de passagem ali atrás, seria extremamente difícil, até mesmo impossível, direcionar o fio, saber para que lado ele percorreria. Então, essas caixas de passagem são elementos extremamente úteis na passagem da fiação elétrica. Então, sempre que você pensar numa lâmpada, num ponto de iluminação, de tomada ou de controle, como interruptor, pensa também que ali há uma caixa de passagem que te permite fazer uma manobra da fiação. Mas retomando, essa representação ela é relativamente eficiente no sentido de mostrar o que está acontecendo. Mas observa que duas coisas. Primeiro, se cada sala tivesse que ter uma representação isométrica como essa, por exemplo, uma representação 3D, seria extremamente complexo fazer um projeto elétrico de uma residência. Precisaríamos de várias plantas, né, detalhando todo o ambiente. E observe que aqui a gente não tem a quarta parede. Então ainda falta uma parede que teria que ser representada à parte. E além disso, essa representação, apesar de representar perfeitamente o posicionamento dos elementos ou como eles se ligam, ele não fala de ligação, ou seja, eu sei que alguma coisa vai estar passando aqui dentro, mas ele não está me falando como cada fio, por exemplo, se conecta à lâmpada ou ao interruptor. Se eu não souber ligar um interruptor à lâmpada, eu não vou conseguir ligar com essa representação. Então é por isso que esse tipo de representação mais detalhada em sistemas elétricos não são utilizados. Tá? Em sistemas elétricos nós utilizamos dois tipos de representação. Uma que a gente chama representação, né, unifilar, é a representação unifilar, que a gente vai ver logo em seguida. Tá? E a representação multifilar. A representação unifilar está relacionada com o posicionamento dos elementos dentro de um ambiente. Então ele está mais preocupado em dizer aonde cada elemento está conectado. Já a multifilar, ela se preocupa em explicar como ligar as coisas. Se você não souber, por exemplo, ligar uma tomada,
A representação multifilar vai te explicar como é feita a ligação de uma tomada. Tá? A unifilar é uma representação um pouco mais simples, a multifilar é um pouco mais detalhada. Então vamos começar mostrando aqui um pouquinho da unifilar. Então, como dito, esse tipo de representação 3D aqui não é eficiente, seria muito complexo a gente fazer uma representação elétrica e depois seguir, né, um projeto elétrico com a representação 3D como essa. Então, por isso, como nós fazemos? Nós pegamos essa representação, um ambiente, e fazemos um corte, algo como se fosse um corte horizontal. A gente é como se nós estivéssemos fazendo um corte aqui, nesse ambiente, tá? E em seguida, nós teríamos um olhar de cima, como se nós estivéssemos olhando de cima para baixo desse ambiente que foi cortado nessa altura. Tá? Então a gente teria, dessa sala, nós teríamos uma representação como essa. Uma pessoa que estaria olhando por cima da sala. E a partir disso, nós usamos uma simbologia definida por norma para representar esses elementos. Então, por exemplo, este ambiente aqui, como ele seria representado? Lembrando que a representação, nós estamos falando de representação unifilar. Então, nessa sala, nós sabemos que tem uma lâmpada no meio. Então, faremos a representação aqui no meio de algo que representa a lâmpada. Tá? Seria isso aqui. Na parede à esquerda, nós sabemos que temos um quadro de distribuição, um interruptor e uma tomada. Tá? Então, meu quadro de distribuição poderia representar, por exemplo, aqui. Poderia representá-lo aqui. Tá? E minha tomada e meu interruptor poderiam estar aqui. Eu poderia representar aqui, por exemplo, a tomada e o interruptor. Tomada, interruptor. Está com as escalas um pouco alteradas aqui, mas só para vocês entenderem a lógica. Aqui teremos a tomada, representaria essa tomada, e essa tomada ali abaixo da janela estaria aqui. Bom. Observa que a representação unifilar, ele usa símbolos bem simples para definir posição. E observe como foi feito o corte horizontal, nós não temos noção aqui de altura. A noção de altura vem através da simbologia, que eu vou mostrar mais adiante. Por enquanto não vamos nos preocupar muito com a simbologia em si, não, só com a ideia. Então, aqui nós temos a noção perfeita de onde cada elemento, né, vai estar dentro desse ambiente. Então, triângulos são tomadas, esse círculo menor é o interruptor e aqui seria a lâmpada. Além disso, eu tenho que definir como é que é feita a passagem da tubulação de conexão, ou seja, por onde passam os fios. Nesse caso aqui, eu vou usar linhas, vou até mudar a cor, vou usar linhas para representar os eletrodutos. Tá? Então, nós temos um eletroduto vindo daqui para a lâmpada, um eletroduto saindo da lâmpada, se conectando à tomada, tá? E da tomada, ele segue esse percurso até essa outra tomada, seguindo o modelo aqui. Além disso, nós temos um eletroduto descendo nesse conjunto tomada-interruptor. Nós vamos ter um eletroduto aqui fazendo essa conexão. Então, quem for executar o projeto vai saber que aqui, nessa região, vai ter que passar um eletroduto. E observe, nós não temos noção de profundidade, mas aqui, além de seguir do ponto A ao ponto B, né, da lâmpada à tomada, nós sabemos também que haverá uma descida pela parede. Legal? Então, beleza, nós temos essa representação aqui. Falta aqui uma informação importantíssima, que é qual será a fiação que vai passar aqui dentro. Nós precisamos saber o que vai passar dentro do eletroduto. Isso aqui, por enquanto, representa só um cano. Então, nós usamos também, a norma também define que em representações unifilares, nós representamos com linhas os caminhos a serem percorridos, os eletrodutos, mas também nós temos algumas simbologias, que eu vou explicar mais à frente, para dizer, por exemplo, o que está aqui dentro. Então, digamos que essa lâmpada aqui esteja tudo no mesmo circuito, nós vamos usar uma simbologia para dizer, por exemplo, que aqui nós temos um fio neutro, um fio fase e um fio terra passando por esse eletroduto.
Tá? A simbologia completa eu vou explicar mais à frente, mas a ideia é, nós usamos símbolos para dizer o que está dentro desse conjunto. Tá? Então teria símbolos aqui também, mesma coisa, dizendo o que está dentro desse eletroduto. E assim por diante. Tá? Então, a representação unifilar ela é útil porque eu consigo colocar muita informação em pouco espaço. Aqui está tudo fora de escala, por isso parece que está ocupando muito espaço. Mas o slide seguinte vai mostrar um projeto completo, tá, de instalação elétrica de uma casa relativamente pequena. Mas observe que com linhas e uso de simbologia é possível representar tudo o que está acontecendo dentro da casa, no que diz respeito à instalação elétrica. Então observe aqui que nós temos o quadro de distribuição. Desse quadro a esse ponto de iluminação, eu consigo ver que há um eletroduto e dentro desse eletroduto está passando um total de 4 fios. Uma fase e um neutro referente ao circuito 1, uma fase e um neutro referente ao circuito 2 e um terra. Tá? Eu acho que aqui tem até um erro, deveria ser algo assim. Tá? E um neutro referente ao circuito 2. Eu também consigo observar posicionamento de tomadas, interruptores, etc. Tem que se tomar cuidado porque é muito fácil que essa representação vire uma bagunça, né? Você tem muita coisa aqui dentro. Então, algumas dicas quando você estiver trabalhando com representação de circuitos em sistema elétrico é tentar facilitar a leitura. Então, por exemplo, observe que aqui o projetista ele usou linhas de chamada, isso aqui é uma linha de chamada, para me dizer o que acontece aqui dentro. Dessa maneira eu não preciso virar a cabeça para ler, por exemplo, essa simbologia aqui. Está tudo na horizontal. Observe que várias linhas de chamada foram utilizadas para representar o sistema elétrico. Então, o que a gente tem aqui nesse projeto? Por exemplo, olhando aqui, nós temos que do quadro de distribuição, do disjuntor 1 e 2, estão saindo uma fase e um neutro, ou seja, o circuito 1 e o circuito 2. Além disso, um terra. Então, ele está saindo daqui para cá. Aqui, desse ponto, aqui tem uma caixa de passagem, lembra? Se tem lâmpada, tem caixa de passagem. Então, desse ponto à tomada, nós temos o circuito 2, passando por esse ponto e passando por aqui também. Circuito 2 com um neutro, uma fase e um terra. Já para cá, onde tem esse interruptor, nós seguimos com o circuito 1 e o circuito 2. Nós vamos entender um pouquinho melhor a simbologia, mas isso aqui quer dizer que eu tenho um neutro, uma fase e um retorno referente ao controle B. Né? Essa lâmpada aqui é B e esse interruptor aqui controla a lâmpada A, no caso aqui é A, desculpa, e esse interruptor aqui controla A. Tá? Então, assim, essa representação, ela vai se... desculpa, aqui é B. Botando A, está aqui embaixo. Essa representação, ela, de maneira simplificada, ela mostra tudo o que está acontecendo na residência. Então, essa é a maneira de fazer a representação. Algumas dicas, né? Manter a leitura simples. Sempre que você for fazer o posicionamento no quadro de distribuição, tentar centralizar esse quadro. Mais à frente vocês vão ver que centralizando o quadro de distribuição, você consegue minimizar o número de circuitos dentro de um eletroduto, ou seja, o número de fios que está passando dentro de um mesmo eletroduto. Aqui, por exemplo, acabamos passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fios dentro desse eletroduto. Isso pode ser um problema. Tá? Quando a gente for dimensionar o tamanho desses condutores, nós vamos ver que isso aqui pode resultar em eletrodutos maiores, como é o caso aqui. Nós temos um eletroduto de 25 milímetros. Isso a gente vai aprender mais para frente. Então, só retomando, isso aqui é uma representação unifilar. Importante, isso aqui não me diz como é feita a conexão, ele simplesmente me diz que fio está passando aqui dentro. Então o instalador vai olhar esse projeto e falar, bem, aqui eu tenho que colocar 2 fios neutros, 2 fios de fase e um terra. Uma fase está conectada, um fio fase está conectado ao disjuntor 1, um fio fase está conectado ao disjuntor 2. Um dos neutros está conectado, vai junto com o circuito 1 e o outro com 2. Tá? Então, no passo seguinte, eu vou mostrar como é feita essa simbologia da instalação unifilar. Ou seja, tudo aqui segue uma simbologia muito precisa que deve ser seguida, ou então pode acarretar em erro de execução de projeto. Tá? Mas a ideia é usar esse sistema de linhas para representar onde cada elemento vai estar dentro de um projeto.